louvado seja o Senhor. Romanos, no capítulo 4. Se você trouxe a Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 18. A palavra do Eterno diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Diga amém. Tá, erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Eu quero usar como meu tema nessa breve mensagem porque algumas pessoas enfraquecem na fé. Eu vou dizer de novo, porque algumas pessoas enfraquecem na fé. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Tá, eu estava orando e meditando acerca disso e o Espírito Santo ministrou meu coração algumas das razões porque algumas pessoas, elas enfraquecem na fé. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a fé é um recurso extraordinário que Deus colocou em nossos corações. Está me ouvindo? É a fé que faz com que a vida tenha razão de ser vivida, faz com que a fé tenha sentido, faz com que a vida tenha sentido, tenha significado, faz com que a vida tenha colorido. Mas não significa qualquer fé, não significa qualquer modalidade de fé. A fé que produz resultados é a fé viva no Deus vivo. É a fé nas promessas de Deus. A fé não teria sentido, não teria resultado algum se não fossem as promessas de Deus. É por causa das promessas de Deus que a fé é fortalecida. Mas o meu tema é: porque algumas pessoas enfraquecem na fé. E a vida perde o sentido, perde o significado, perde a razão de ser vivida, perde o colorido, perde o sabor. Por quê? Alguém disse que quando você sabe a causa da doença, significa que é metade da cura. Compreende o que eu estou falando? Então, se você sabe o porquê das coisas, ou porque alguma coisa está acontecendo, então isso significa que é metade da solução. A primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, porque algumas pessoas enfraquecem na fé, é por conta da gravidade do problema. A gravidade da crise, a gravidade da situação indesejada. Enquanto o problema é pequeno, enquanto o problema é minúsculo, é diminuto, de repente a pessoa tem fé, ela está firme na fé. Mas quando se trata de um problema grande, de uma situação que a pessoa olha e a situação é muito maior do que a sua capacidade de crer na mudança, na transformação. Eu tenho ministrado pessoas frequentemente durante o meu ministério.
E eu tenho encontrado esse tipo de gente que, porque a vida de repente trouxe uma situação indesejada, um problema enorme, em se tratando da enfermidade, por exemplo, não se trata de uma dorzinha qualquer, de repente é um incômodo, um diagnóstico que é assustador, ou de repente um problema na área sentimental, não se trata simplesmente de uma crise rotineira, mas é uma crise sem precedente. Então, a pessoa ela fica fragilizada na sua fé por conta disso. Eu poderia mencionar todas as áreas da vida, mas o primeiro ponto que eu chamo a sua atenção, porque pessoas enfraquecem na fé por conta do tamanho do problema, o tamanho da crise. O desafio é enorme. E a pessoa se sente fragilizada na sua fé. Está compreendendo o que eu estou falando? Eu repito, não se trata de um problema minúsculo, comum, mas se trata de um problema grave. Eu tenho colocado isso para vocês vez por outra. Os problemas se dividem em 3 níveis de dificuldade. Na vida tem problemas fáceis de serem resolvidos, tem problemas difíceis de serem resolvidos e tem problemas impossíveis de serem resolvidos pela capacidade humana. E é nessa hora que a fé se faz necessária. Está me ouvindo? Porque problema fácil você resolve, problema difícil, esforço, ajuda de alguém, de repente o problema é resolvido. Mas quando se trata de um problema impossível para a capacidade humana, exatamente na hora que a fé se faz necessária, a pessoa de repente fisicamente ela consegue ficar em pé, mas por dentro ela está abatida, ela está fragilizada, ela está sem forças. A vida perde o sentido, perde o colorido, perde o sabor, por causa do tamanho do problema, o tamanho da crise. Está me ouvindo? Se o problema é pequeno ou é médio, a pessoa ela ainda tem a fé ainda está lá. Ela abre a gaveta do coração e a fé está lá, mas quando o problema é impossível de ser resolvido pela capacidade humana, na hora que a pessoa mais precisa da fé, porque a fé é exatamente para a hora do impossível. Então a pessoa se abate. Diga à pessoa que está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. A outra razão que eu quero dividir com vocês, porque pessoas se enfraquecem na fé, é o tempo do sofrimento, o tempo que está durando a crise, o tempo de durabilidade da situação indesejada. Esse texto fala especificamente sobre um homem chamado Abraão, que ele é intitulado na Escritura Sagrada como sendo o pai da fé, porque foi o homem que creu em Deus no modelo da fé que eu e você precisamos crer. Estão compreendendo? Por isso ele é chamado o pai da fé. Deus moldou na vida desse homem chamado Abraão o modelo da fé que funciona, o modelo da fé que produz resultado. E esse texto está falando sobre Abraão. Ele tinha um problema enorme. Ele desejava ter um filho a vida toda, sonhando em ter um filho, tentando. Porém, a sua esposa, Sara, era estéril. Está compreendendo? Era estéril. O organismo dela era impossibilitado de gerar um filho. É um problema enorme. Ele tem o sonho, ele tem o desejo, ele alimenta esse sonho a vida toda. E ele está se esforçando, ele está tentando, e nada. Ela é estéril, está me ouvindo?
A Bíblia Sagrada está dizendo que Abraão, sem enfraquecer na fé. O problema é grande, mas ele não ficou com a fé fragilizada. Eu repito, a hora que eu e você mais precisamos da fé é a hora que o problema está na alçada do impossível. É aí que a fé se faz necessária. E o modelo da fé que Deus moldou na vida de Abraão traz para mim e para você que ele não enfraqueceu na fé pelo tamanho do desafio. E você que veio aqui hoje, você não pode enfraquecer na fé. Não permita que a sua fé seja fragilizada por tamanho da sua crise, do seu problema, da sua dificuldade, da situação indesejada. A outra coisa, o ponto número 2 da vida de Abraão. Imagine você. O tempo está passando e o problema ainda está lá. O tempo passa, os anos vão passando e o problema ainda está lá. E a Bíblia Sagrada diz que ele já estava perto de 100 anos. Perto de 100 anos, o problema ainda está lá. A sua esposa tinha 90 anos. Imagine um homem com 100 anos de idade. A situação se agravou, porque o tempo foi passando. E para um homem de 100 anos, ser pai é um desafio maior do que foi outrora. Está compreendendo? A sua esposa Sara tem 90 anos agora, perto de 90 anos. E seu problema era um desafio, com pouca idade. Agora uma mulher que com 90 anos, como é que ela vai conceber? É um desafio biológico. Estão me ouvindo? E Abraão não enfraqueceu na fé pelo tamanho do problema, ele não enfraqueceu na fé pelo tempo que estava durando o problema. Eu não sei quanto tempo está durando o seu problema. Talvez você diga, Bispo Daniel, o meu problema não é de hoje. E você passa uma semana, passa um mês, talvez os anos vão passando e o problema ainda está lá. E a crise ainda está lá. E o desafio ainda está lá. E por conta disso, de repente, a sua fé vai ficando fragilizada. De repente você vai percebendo que você já não acredita mais como acreditava antes, você não crê mais como cria antes, embora você ainda creia. Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Esse é o modelo da fé que Deus quer que eu e você tenha. O problema é enorme, o tempo vai passando e o problema ainda está lá. Mas nós não podemos permitir que a nossa fé seja fragilizada. Eu já disse a vocês, e eu recomendo que você leia o livro de Jó na Bíblia. O seu sofrimento, uma sucessão de problemas, e problemas graves. E Jó não enfraqueceu na fé. Estão compreendendo? E ele chega a fazer uma declaração. Ele diz, ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele. Esse é o modelo de fé que nós precisamos ter. Você acredita no que eu estou falando? A outra coisa que eu identifiquei, porque algumas pessoas ficam fragilizadas na fé, enfraquecem na fé, por conta de declarações de pessoas à sua volta. Pessoas que ficam sabendo da sua situação, da gravidade dela, do tempo, do sofrimento, da crise, e de repente as pessoas começam a dizer, como a mulher de Jó disse, não adianta você alimentar esperança de que essa situação vá mudar. Quantas das vezes as pessoas em volta do sofredor, do aflito, do necessitado, daquele que está
vivendo uma aflição por conta de uma dificuldade, as declarações são negativas. As declarações são tipo: você não vai conseguir, isso não vai dar certo, você precisa se conformar com essa situação. Ou alguém diz: é porque Deus quer assim. Estão compreendendo? E então a pessoa começa a aceitar as declarações negativas, os decretos negativos, e ela passa a ter a sua fé fragilizada. Ela baixa a guarda, ela retrocede dos propósitos que ela tem com Deus. Está me ouvindo? Eu acredito que eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite. Ou o médico, de repente, ele dá um diagnóstico sem esperança. E, de repente, as declarações de especialistas no assunto, elas acabam fragilizando mais ainda a sua fé. Eu falo isso, repito, porque eu ministro pessoas, eu aconselho pessoas, e eu tomo conhecimento dos problemas, das crises, das dificuldades, dos sonhos, dos projetos das pessoas, e eu sei do que eu estou falando. E ainda que eu não tivesse conhecimento dos problemas das pessoas, eu poderia olhar para a minha própria vida, ou o histórico da minha vida, as situações que eu vivi, e que atestam o que eu estou falando hoje à noite aqui. Compreende o que eu estou falando? Então, pessoas de repente diante do seu problema sentimental têm feito declarações e que a sua fé vai ficando cada vez mais enfraquecida. Quem sabe a sua própria família, porque de repente é assim. Aquilo que Jesus Cristo disse se aplica também nesse quesito. Jesus disse: os inimigos do homem, de repente, são os de dentro da sua própria casa. Está me ouvindo? É gente sangue do seu sangue, é gente que está ali assistindo em loco a gravidade, o tempo do sofrimento, e que de repente começam a fazer declarações negativas. Começam a lançar decretos negativos. E por conta desses decretos, você vai ficando enfraquecido, enfraquecida na sua fé. Esse livro diz: a fé só vem por ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas acredite, a incredulidade vem também por ouvir aquilo que é contrário à proposta de Deus. A incredulidade vem, a fraqueza na fé, a fraqueza espiritual vem por conta de declarações. Eu tenho um problema, eu tenho um desafio, e eu saio de perto de pessoas que ficam falando contra aquilo que eu estou crendo que Deus vai fazer. Eu não dou ouvidos. Estão compreendendo? Quem você pensa que é? Eu penso que eu sou o que Deus pensa que eu sou. É simples assim. Então eu não dou ouvidos. Uma coisa é você ouvir, a outra coisa é você dar ouvidos. É você permitir que aquilo desça para o seu coração. Repito, declarações negativas, alusivas ao seu problema, à sua crise, fragilizam a sua espiritualidade e enfraquecem a sua fé. Não dê ouvidos aos contra. Não dê ouvidos àqueles que estão na contramão daquilo que você está alimentando expectativa que Deus vai fazer. Faça de surdo. Eu não sei se você conhece a história. Alguém já deve ter contado isso aqui. Conta-se que as formigas estavam tentando subir, estavam disputando quem é que subia numa parede. E está aquele tanto de formiga lá embaixo.
torcendo contra. Uma tentava estar subindo e vai cair, não vai dar certo, vai cair, aí caía. Aí uma virava para a outra e falava, eu não disse que ia cair. Aí de repente uma formiga foi e começou a subir, e foi subindo, e as outras estão lá, vai cair, não vai dar certo, vai escorregar, vai. E ela continuou subindo e subindo e chegou lá, no topo. Aí de repente, uma formiga perguntou para a outra, falou, por que será que ela conseguiu? A outra respondeu, é porque ela é surda. Ela é surda. Está me ouvindo? Então, de repente, a gente tem que se fazer de surdo. Surdo. Estão dizendo contra, estão dizendo que não vai dar certo, estão dizendo você não vai conseguir, e você nasceu para sofrer, estão dizendo é o seu fim. Se faça de surdo, de surda. Está me ouvindo? Porque senão, isso vai fragilizar a sua fé. Isso pode fazer você enfraquecer na fé, e você enfraquecendo na fé, já era. Já era. A sua vida perde o sentido, perde o significado, perde o colorido, perde a razão de ser vivida. Porque o sabor da vida está na fé viva no Deus vivo. A despeito das circunstâncias, a despeito do tempo que está durando o problema, a despeito das declarações que estão fazendo acerca da minha situação, eu vou continuar crendo. Esse é o modelo de fé que Deus quer que eu e você tenha. Vamos dar um aplauso a Ele. Dê um aplauso ao Todo-Poderoso. Deus quer que você continue crendo. O outro ponto que eu identifiquei, porque algumas pessoas se enfraquecem na fé, pelo histórico da sua própria vida. E quantas vezes a pessoa creu, de repente, na sua própria história, em situações anteriores, e a mudança não veio, o milagre não veio, e a intervenção de Deus não aconteceu. Então a pessoa começa a basear essa situação de hoje no histórico da vida dela, de outras situações, que a mudança não veio, que o milagre não veio, que a transformação não veio. Estão compreendendo? Ela olha para trás, ela olha para o seu passado, e ela fica desesperançada em relação ao que ela está vivenciando hoje, porque outrora ela creu e a bênção não veio, e o milagre não veio. E quando ela faz uma análise da sua própria vida e ela compara com hoje, ela imediatamente admite que também o milagre não virá nessa situação. Então escute, eu aprendi isso. Deus não depende do seu passado para mudar a sua sorte, para mudar essa situação. O seu passado não pode interferir na sua fé. O seu histórico de frustrações na fé não pode ter poder de fogo, força na situação que você está vivendo hoje. Não permita que o seu passado influencie a sua fé negativamente. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Eu falo isso frequentemente. O seu passado passou. Você não pode mais mexer no seu passado, mas o seu passado pode mexer com você. Você não pode mais mudar as situações indesejadas do seu passado, mas as situações indesejadas do seu passado, elas podem mudar o calibre da sua fé hoje. Está compreendendo?
E eu falo isso vez por outra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o para-brisas do carro é maior que o retrovisor. Para que serve o retrovisor? Para olhar para trás. E para que serve o para-brisas? Para olhar para frente. Qual dos dois é maior? Se Deus quisesse que você vivesse do passado, o retrovisor do carro seria maior que o para-brisas. É para você viver olhando para o passado, balizando a sua vida pelo seu passado. Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, dizer a você que o seu passado passou. E você não pode permitir que o seu passado fragilize a sua fé. Fragilize a sua crença, conquanto outrora a sua fé não produziu o resultado que você esperava que produzisse. Mas o passado passou. E você precisa acreditar no dia que se chama hoje. O dia que se chama hoje. Amém? Então não permita que o seu passado fragilize a sua fé. Diga quem está ao seu lado, diga: não permita que o seu passado fragilize a sua fé. Não permita que os relacionamentos da vida sentimental do passado fragilize a sua fé em relação à sua esperança hoje. Não permita que os prejuízos financeiros que você teve no passado prejudique a sua fé em relação à sua expectativa de prosperidade hoje. Não permita que a sua fé seja enfraquecida pelo seu passado. Diga quem está ao seu lado, diga: o seu passado passou. E eu repito, Deus não depende do seu passado, das frustrações do seu passado, daquilo que não deu certo no passado, das vezes que a sua fé não produziu resultado no passado. Deus não depende disso para mudar a sua sorte hoje. Para mudar essa situação no dia que se chama hoje. Continue crendo, continue acreditando, porque Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai coroar a sua fé. Abraão, 100 anos, a esposa Sara com 90, humanamente falando impossível, biologicamente falando impossível. O tamanho do problema, o tempo do sofrimento, declarações de pessoas que zombavam dele. Estão dizendo pai na fé, pai de multidões, pai de multidões. A zombaria estava por toda parte, as declarações negativas. E Abraão não considerou as tentativas que ele já havia feito. Tentativas frustradas. Porque ele permaneceu firme na sua fé. Diga quem está com você, diga: você tem que permanecer firme na sua fé. A outra coisa que eu identifiquei, porque algumas pessoas enfraquecem na fé, escute-me com atenção, porque elas insistem sozinhas, estão na fé, mas estão fazendo carreira solo na fé. Eu vou dizer de novo. Eu identifiquei pessoas que enfraquecem na fé, estão na fé, mas de repente começam a ficar fragilizadas na fé, porque estão fazendo carreira solo na fé. Sozinho, sozinha, você vai enfraquecer na fé. O exemplo mais simples, até uma criança entende. A fé é como se fosse uma brasa. Uma brasa sozinha, ela queima um tanto. Muitas brasas reunidas queimam muito mais. E se você tira uma brasa da fogueira, o que acontece com ela? Fala para mim.
ela vai se apagando. Ela não se apaga de uma vez, mas ela vai se apagando gradativamente, vai perdendo o fogo. Assim é a pessoa. Tem uma crise, tem um problema, tem uma dificuldade, tem um desafio, e o tempo passa e o problema ainda está lá, e as declarações negativas ainda estão lá, e a pessoa tem um histórico de que creu outras vezes e a situação não mudou, e de repente ela começa a fazer carreira solo na fé. Sabe o que eu aprendi? Erga sua cabeça, olhe para mim e escute. Na fé, ninguém consegue por muito tempo, sozinho e sozinha. A proposta de Deus é que na pluralidade da fé, a gente conquiste aquilo que a gente não conquista na individualidade da nossa fé. Eu não sei se você já leu o Salmo 133. A palavra do Eterno diz: ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam unidos. E o texto continua dizendo: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e sobre a orla das suas vestes. Esse óleo significa que no coletivo da fé tem unção. Está me ouvindo? É o óleo que vem, a unção vem no coletivo da fé. E o texto continua dizendo, e eu gosto disso, é como óleo precioso que desce, e ali Deus ordena a bênção. Ali onde? No coletivo da fé. Quando os irmãos estão reunidos na mesma fé, no mesmo espírito, Deus começa a dar ordens para que as bênçãos aconteçam, para que os milagres aconteçam, para que as curas aconteçam, para que as portas se abram, para que relacionamentos sejam sarados. Deus dá ordens para as bênçãos acontecerem no coletivo da fé. O Senhor Jesus fez uma declaração. Ele disse: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre essas pessoas. A presença de Deus é garantida no coletivo da fé. Ele está aqui hoje. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Porque nós estamos reunidos na mesma fé e no mesmo Espírito. E quem sabe você chegou aqui hoje arrastado no guindaste do Espírito Santo. Ele trouxe você aqui hoje para ouvir essas coisas. E eu tenho que dizer a você, sozinho, sozinha, você não vai conseguir. Está compreendendo? Eu quero encorajar você a congregar. Congregue. Acredite. É importante você sozinho, sozinha. Você entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e Deus que vem em secreto, Ele te recompensa. Mas de repente a recompensa não veio na carreira solo. Então você tem a alternativa do coletivo da fé. Tem alguém aí? Acredite. Eu vou dizer a você, os maiores milagres que eu já recebi, que eu já vi acontecer, eles aconteceram no coletivo da fé, na congregação. É por isso que esse livro diz em Hebreus: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. E por quê? Porque se abandonar a congregação, a fé vai ficando enfraquecida, fragilizada. Eu não sei se você já passou um tempo sem congregar, por circunstâncias as mais variadas. Talvez não porque você quis parar de congregar, mas alguma coisa de repente aconteceu e você ficou impossibilitado de estar na congregação dos santos. E você ficou com a sensação de fraqueza espiritual. Já aconteceu com você?
Meu Deus, eu estou falando por experiência. Chegar a sua fé ser fortalecida. Você acredita no que eu estou falando? Meu Deus, que coisa. Então eu identifiquei isso em algumas pessoas, porque elas ficaram fragilizadas na fé, porque recuaram da congregação, deixaram de congregar. A agenda que era com Deus, a agenda que era com o coletivo da fé, foi sendo ocupada por outras agendas. E de repente, quando a pessoa, ela se deu conta, a vaca já estava indo para o brejo. Esse é um ditado lá de Minas, para quem não sabe. Estão compreendendo? Diga quem está ao seu lado. Diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Diga a essa pessoa, não insista sozinho, sozinha. A outra coisa que eu identifiquei, eu já estou terminando, porque algumas pessoas são enfraquecidas na fé. Porque elas começam a se comparar com outras pessoas. Estão me ouvindo? E de repente tem alguém que tem um histórico ali, clamou, chorou, buscou e não aconteceu. E de repente essa pessoa fala, puxa, então não vai acontecer comigo também. Essa pessoa não recebeu, eu também não vou receber. O outro pode ser um fator determinante para que a sua fé seja fragilizada. Está compreendendo? E alguém tem um histórico semelhante ao seu, e você começa a fazer comparações. Então, se essa pessoa não conseguiu, eu também não vou conseguir. Se essa pessoa que é muito melhor que eu, está mais tempo que eu, fazendo campanhas e orações e não conseguiu, o que é que eu vou conseguir? De repente, a pessoa é fragilizada na fé por se comparar com outras pessoas. Eu vou dizer uma coisa a você. O propósito de Deus para cada pessoa nesse mundo, para cada pessoa na congregação, é específico. Deus não faz nada em série. Deus trabalha especificamente com pessoas. Estão me ouvindo? É desse modo que Deus trabalha. E Deus tem um propósito maravilhoso para você hoje à noite. E conquanto alguém que esteja do seu lado não tenha conseguido, tenha clamado, chorado, buscado e não tenha recebido, essa pessoa que está do seu lado não é referência para a sua fé. Continue crendo, continue acreditando, a sua bênção vai chegar. E para terminar, a última coisa, porque algumas pessoas enfraquecem na fé, porque ignoram as promessas de Deus. Ignoram a palavra de Deus. Eu repito aquilo que eu falei na abertura, a fé só vem por ouvir e ouvir as promessas de Deus. Então você precisa ler a Bíblia. O problema está lá, a crise está lá, o tempo está passando, o problema continua e perdura, e aí as pessoas estão declarando, mas você precisa se agarrar às promessas de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele fará. Se Deus prometeu, Ele fará. Encontre na Escritura Sagrada uma promessa, que seja uma sequer, alusiva à sua situação. Encontre Deus prometendo o seu milagre e se agarre a essa promessa. O texto que nós lemos está dizendo que Abraão não enfraqueceu na fé, mas ele, a despeito de tudo, do seu corpo já amortecido, as coisas já não funcionavam mais como era antes. Mas ele continuou crendo. A despeito do tempo, do sofrimento, da crise, das frustrações, ele continuou crendo. Está me ouvindo? Ele não se enfraqueceu na fé, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus, porque ele estava certo
que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Escute-me antes da oração. Deus é poderoso e é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Se Deus prometeu, Ele fará. Ele vai fazer. E contra a promessa, por trás daquela promessa está o caráter de Deus. Por trás daquela promessa está o poder dele para fazer aquilo que ele prometeu. E fé só tem sentido, só tem razão de ser, por causa das promessas de Deus. Abraão só teve a fé que teve, ele só contemplou o milagre, o filho nascendo. Isaac nasceu. Sabe o que significa Isaac? O nome Isaac significa risada. Este está falando do homem que tinha um problemão, e o tempo passando e passando, e o problema vai ficando cada vez mais grave. Mas ele permaneceu crendo. E Deus que havia prometido que ele teria o filho, cumpriu a promessa. Isaac nasceu. Ele recebeu o nome de Isaac, que significa risada. Eu sou profeta de Deus sobre a sua vida hoje à noite. Erga a sua cabeça, olhe para mim. Eu sou boca de Deus sobre a sua vida hoje à noite. Conquanto o seu problema seja enorme, ele tenha durado, fez aniversário. Eu não sei quantos aniversários o seu problema fez. Mas eu vim aqui para declarar sobre a sua vida. Você vai dar risada. Você tem chorado e chorado e chorado. E de repente as pessoas não têm visto o seu choro. Mas você vai dar risada. Você vai rir. Você vai olhar para trás e você vai se lembrar do seu problema, da sua crise. E você vai dar risada. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu fiquei parecendo um doido varrido na rua, sozinho, e dando risada sozinho. Já aconteceu com você isso? Do nada? Eu não estou falando de uma piada que você se lembrou. Eu estou falando de uma graça de Deus que mudou a sua vida, a qualidade da sua vida para melhor. E de repente você está sozinho. Sozinha, talvez lavando a louça, arrumando as coisas em casa, arrumando a roupa, e de repente, do nada, você começa a dar risada. Eu estou profetizando, você vai estar dirigindo o carro e do nada você vai começar a dar risada. Você vai estar ajeitando as coisas, talvez você vai estar na fila do banco e as pessoas, você vai ficar pensando assim, o povo vai pensar que eu estou doido, que eu estou meio tarja preta. É a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o Todo-Poderoso trazendo a resposta e a mudança, e vai fazer você celebrar e dar risada. Fique em pé em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Você vai rir sozinho. Sozinho, meu Deus. Que coisa. É isso que Deus faz. Deus permite que as coisas piorem, que as coisas se agravem, para que a glória seja maior, para que a sua alegria seja maior. Eu vim hoje profetizar sobre a sua vida. As coisas estão difíceis, e não é de hoje que elas estão difíceis para você. Eu sei que